De Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição que tem por tema o propósito dos dons espirituais. E vamos hoje falar sobre, dando continuidade até mesmo o que nós comentamos na semana passada sobre a necessidade dos teus dons e que ele não foi dado para ser nenhum adereço para a vida do crente em particular, mas ele foi dado simplesmente para somar e conduzir na vida do cristão dentro da obra de Deus. Ele tem importância e valor dentro da casa de Deus. Fora da casa de Deus, ele não vai ter importância. E quando eu falo fora da casa de Deus, não estou falando fora do culto, mas estou falando no sentido de as pessoas quererem manipular o dom e usar o dom ao seu bel prazer. Porque Deus nos concedeu este dom para ser usado e trazer crescimento na obra do Senhor. O dom foi dado para aquilo que é útil na obra do Senhor, para aquilo que vai ser gratificante e louvável para a obra de Deus, nunca para engrandecer ninguém e louvar ninguém. Então a gente precisa ter em mente que o propósito dos dons espirituais é sempre para o crescimento do corpo de Cristo. Claro que a gente precisa pensar no tempo presente que estamos vivendo com uma dificuldade espiritual muito grande, uma proliferação espiritual muito grande, a qual a Igreja de Cristo tem vivido uma dificuldade muito grande, ou ela exerce dons espirituais ou executam dons espirituais de uma forma ruim, leviana e contrária às Escrituras, ou ela não utiliza os dons espirituais da forma que precisa utilizar. Às vezes as pessoas ficam num caminho que não é o caminho que Jesus quer. Ou está num caminho extremo, ou demasiadamente exagerada para um lado, ou demasiadamente não se preocupando com os dons espirituais. Os dons espirituais foram dados à igreja para o crescimento e desenvolvimento dela e também para a motivação espiritual. Há uma integração espiritual que precisa ser feita, que é manifestada através dos dons. E nós precisamos entender o seguinte: os dons foi dado à igreja para o crescimento da mesma. Igreja que não tem manifestações de dons espirituais, não tem os dons de Cristo no meio dela, essa igreja, por mais que ela tenha algum desenvolvimento e crescimento, ela está deficiente em alguma área. Tem algumas igrejas que a gente não vai citar nome, mas você vai automaticamente entender e compreender de qual igreja que eu estou falando, que elas se preocupam com a palavra e estão certas, não estão erradas em se preocupar com a palavra e utilizar a palavra como o caminho central e importante para a condução do cristão. Só que com isso eles desprezam e desvalorizam as Escrituras, no sentido dela dizer que nós temos que procurar os dons, nós devemos ter dons espirituais, e essas igrejas não se preocupam com isso. Essas igrejas, ela pensa o seguinte, que os dons espirituais que é usado nas igrejas pentecostais, esses dons cessaram e acabaram. Eu estava fazendo um pequeno comentário e falei o seguinte, comentando com a igreja do Senhor, que se os dons de Coríntios capítulo 12 acabaram, os demais dons também têm que ser cessados, porque aqueles dons não é um dom como, por exemplo, a gente usa em algumas linguagens que são linguagens de cultura para cada igreja. Então cada igreja tem o seu costume, o seu pensamento, suas necessidades. Então o dom que foi enviado, que foi falado, comentado na igreja de Coríntios, ele também se manifestava, mesmo não sendo citado, em outras igrejas e regiões. Então, se os dons de Coríntios cessaram, então todo o texto de Coríntios não tem nenhuma importância e significância para a gente. Então, por que escrever comentário, se pregar ou ensinar dentro da carta de Coríntios, capítulo 12, qualquer outra carta, se aquilo cessou no primeiro século com a morte dos apóstolos?
Então, o que eu quero levantar com isso? Quero levantar com isso um pensamento que os teólogos que pensam que os dons espirituais cessaram, eles não podem ficar no meio. Se cessou os dons, cessou a graça, cessou a manifestação do amor de Deus. E quem foi salvo no primeiro século, foi salvo. E quem não foi depois do segundo século, ninguém mais será salvo, porque cessou, acabou com a morte de João. Eles não têm comprovação bíblica maciça, primeiro que a Bíblia não diz, e nem teológica e nem patrística para afirmar o cessar dos dons. Há uma ideia, eu quero levantar aqui rapidamente, que o pensamento de algumas igrejas referente aos dons espirituais, contrária, é porque havia um grupo de hereges, chamado de hereges, que tinha movimentos espirituais e profetizavam e outras coisas aconteciam. E com isso, por aquele comportamento sido dado como uma heresia, toda a manifestação espiritual posterior também foi dado como heresia. Só que aquele fato, aquele ato, foi um ato esporádico, foi um ato que aquela igreja, aquele grupo fez. E não podemos generalizar toda a ideia. Porque, por exemplo, todas as igrejas, sem exceção, os seus líderes anteriores tiveram erros, cometeram brechas, e com isso a gente não tem que julgar a igreja hoje, a tal denominação, pelos erros de suas lideranças no passado. Então tem que se avaliar e não se pode criticar quem busca e quem tem. Primeiro que a Bíblia diz para nós procurarmos melhores dons. Se os dons cessou do primeiro século, pega essa página e rasga, tira. Então a gente vê uma falha na teologia dos grandes teólogos do Brasil, que são os crentes tradicionais. E eles precisam rever isso pelas Escrituras, porque a Bíblia é contra o pensamento de dizer que os dons acabaram, porque os dons, eles vão existir, preste atenção no que eu vou lhe dizer, os dons, eles vão existir até a consumação dos séculos. Eles serão manifestos até a consumação dos séculos. Nós teremos dois grupos, aquele grupo que vai fazer ou usar os dons de uma forma coerente, de uma forma verdadeira, de uma forma eficaz, e outro grupo que vai usar de uma forma ruim e negativa. Mas os dons foi dado à igreja. Aquele que usar os dons de uma forma errada, ele será cobrado por Deus. Mas aquele que usar os dons da forma correta, ele vai ser louvado por Deus. Ele vai ser exaltado por Deus. Mas o que vale aqui, não estamos preocupados agora com o modo de usar os dons, mas estamos preocupados da necessidade de se ter dentro do seio da igreja, falando da igreja, falando do corpo de Cristo, divididos em denominações em geral, a manifestações de dons espirituais. Isso é necessário, faz parte do movimento, do crescimento e do desenvolvimento deste corpo. Vamos falar sobre Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Nós já citamos semana passada falando que Efésios 4, 8 não, 9, 8 fala de um tipo de dom, que é o dom da salvação, e Efésios capítulo 11 está falando de outro tipo de dom, que é o dom do aperfeiçoamento, que Deus derrama e manifesta na vida do indivíduo que foi chamado por Deus, do cristão. Então nós vamos começar lendo Efésios capítulo 4, 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aí o que eu disse aqui, a princípio, falando da dificuldade das igrejas tradicionais, discordando e às vezes até questionando e atacando
as igrejas pentecostais referente a dons espirituais, o que a gente precisa entender? Entender que se dom de apóstolo, como está aqui, eles dizem que cessaram, e aqui eu não estou em discussão se é, se não é, mas a gente precisa entender que existe um grupo de dons. Claro que a gente não vai ter apóstolo como os do primeiro século, não tem como, mas nós temos profetas, evangelistas, doutores e mestres, e doutores e pastores juntos, na mesma classe. Os dons aqui estão anexados ao mesmo sentido. Então o que precisa ser visto é que os dons, eles foram dados à igreja. A igreja ainda está na terra. Então, se pensarmos que esses dons não existem mais, a igreja, ou a igreja já foi arrebatada, a gente não sabe, ficamos por aqui, ou essa igreja, ela está deficiente, está com uma falta de um membro no corpo, porque o objetivo dos dons, olha comigo, ele tem um propósito. O propósito dele é o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este é o propósito. Então, na realidade, eu até coloquei aqui que o versículo 12 do capítulo 4 é referente à duração. Ele vai durar até o aperfeiçoamento dos santos, que nós vamos citar um pouco mais para frente com a leitura do texto. Mas no versículo de número 13, vai cumprir essa ideia que eu falei da duração. Duração é que ele vai seguir o processo de restauração, purificação, desenvolvimento e crescimento do corpo de Cristo, tanto no coletivo, na parte espiritual, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, ou dentro de uma igreja, denominação, e tanto em particular. Então no versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Então, até que cheguemos à unidade da fé, à medida e estatura completa de Cristo, que vai durar um pouquinho para nós conseguirmos chegarmos assim, fazemos isso na verdade, vai ser o período da duração desses dons, que a gente acredita que quando a gente cita 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, no final, quando Jesus estiver voltando para reinar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, aí assim nós chegaremos à estatura completa de Cristo. Nessa ocasião, que até mesmo a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 15, e a partir do 44 ao 54, mais 51 e 52, que vai falar que a igreja, ela vai ser transformada. Então é essa transformação final que vai nos fazer entrar na estatura completa de Cristo, a medida de varão perfeito. E o que isso vai produzir? O que produz esses dons espirituais, ou deve produzir? Versículo de número 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, na realidade, o versículo aqui ele fala o oposto. Mas, se a gente prestar atenção na parte inicial, vai dizer para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina. Então, os dons, ele vai nos conduzir
ao crescimento espiritual, vai produzir em nós crescimento e desenvolvimento. Nós não devemos mais, com a manifestação dos dons, com o recebimento dos dons, sermos mais meninos inconstantes e levados por vento de doutrina. Mas devemos sim crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o dom, ele é dado com um objetivo. O dom não é dado para ser vitrine, para ser exposto, as pessoas verem, olharem como essa caneta aqui, e a pessoa fala assim, para fulano tem os dons, mas o que o dom está produzindo nele? Está produzindo arrogância? Está produzindo prepotência? Está produzindo exaltação pessoal, espiritual? Essa pessoa que tem os dons espirituais, ele acha que é melhor do que os outros? Ele acha que é mais usado que os outros? Ele acha que santifica mais do que os outros? Deixa eu só abrir um detalhe aqui. Os dons não nos são dados por qualquer atitude de santidade nossa. Você não recebe os dons espirituais porque você é mais santo. Você não recebe os dons espirituais porque você ora mais. Você não recebe os dons espirituais porque você se santifica mais. Você recebe os dons espirituais por causa da necessidade da igreja. Os dons não foi dado a você como instrumento de Deus para cumprir e suprir as suas necessidades, para massagear o seu ego. Os dons foi lhe dado para ser executado no serviço da obra de Deus. Por isso Paulo falou para Timóteo, não despreze o dom que há em ti. A gente entende no texto de Timóteo que Paulo está falando de desprezar o dom, é de ele achar porque era jovem e tinha um chamado de liderança, de repente ele querer recuar, tá? Mas eu quero aplicar aqui de uma forma diferente. Não desprezar, eu quero falar, é você usar de uma forma irregular os dons espirituais que Deus tem lhe dado. Os dons espirituais não foi derramado sobre a vida de nenhum cristão para produzir nele um sentido de soberba, dele sentir que ele é maior e melhor do que o outro, não. Na realidade, deixa eu só voltar aqui no versículo 12, e que se você pudesse ler comigo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo central? Para a obra do ministério. A palavra ministério aqui, onde vem de ministro, é servir. Os dons lhe foi dado para você servir a igreja. Não é para as pessoas te servirem. Porque há pessoas que têm dons espirituais e querem comandar a vida dos outros. Querem forçar as pessoas a lhe obedecerem por causa da autoridade espiritual do dom que está sobre a vida dele. Não, é o contrário. Você recebeu o dom espiritual para você servir aquelas pessoas, para você contribuir com o crescimento e desenvolvimento espiritual, bíblico e teológico daquela pessoa. E não você prender e sobrepujar, dominar a vida de outra pessoa. Estou falando isso porque conheço do assunto, conheço pessoas que fazem isso, que fizeram isso, conheço a história do assunto, então não estou falando por falar, estou falando porque há pessoas que usam os dons, se aproveitam dos dons para dominar outras pessoas, ao invés de fazerem ao contrário. Você está a serviço de outrem, você está a serviço da igreja, você está a serviço do corpo. Os dons de Deus na tua vida tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Versículo de número 15, nós vamos correr um pouquinho, por causa do tempo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o que o dom tem que fazer? Ele vai produzir alguma coisa, vai produzir que você, no versículo 14, não vai ser mais menino levado por vento de doutrina. Tá?
Então ele vai fazer você crescer. Você tem que crescer espiritualmente. Há pessoas que têm diversos dons, mas espiritualmente não cresceu em nada. Aí você me pergunta, mas pastor, como que uma pessoa tem diversos dons e não cresceu? É só você olhar para 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, que Paulo fala para a igreja de Corinto, e ele fala no capítulo 1 sobre isso, que nenhum dom lhe faltava. Depois, quando ele chega para a igreja, ele fala, olha só, como que vocês são espirituais, se há dissensão, se há inveja, se há porfia, todo esse tipo de sentimento. Então, os dons espirituais, ele tem que nos fazer crescer. Mas há pessoas que recebem os dons, mas colocam uma barreira espiritual que não deixa esses dons desenvolverem, crescerem e produzir o efeito que lhe é eficaz e que é o propósito dos dons. Os dons não foram dados para edificar a outrem. As pessoas a qual a gente entrega uma visão, uma revelação, ou qualquer tipo de palavra ou forma que Deus venha nos usar. Primeiro, ele tem que edificar, ele tem que fazer crescer, ele tem que aperfeiçoar a mim. Depois, o outro que me ouve e que me assiste. Versículo de número 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação e amor. O que precisa ser atentado aqui? Precisamos atentar que os dons precisam ser usados com amor. Conheço pessoas que antigamente falavam o seguinte: desci a marreta em fulano, hoje eu arrebentei. Deixa eu só, antes de seguir a leitura para 1 Coríntios capítulo 14, e chamar a atenção para o seguinte fato: você que diz ou já ouviu alguém falar sobre isso, se você faz, você se enaltece, engrandece por estar sendo usado pelos dons de Deus e está humilhando, desprezando aquele irmão. Mas você gostaria de que alguém fizesse isso com você? Te humilhasse, te expôs diante de todos? Falasse com você com arrogância e prepotência, contando todos os seus pecados e erros, quando ele poderia falar em particular? Eu acredito que você não gostaria disso não. Então, se você não gosta, você não faz. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, fazei vós também. Então, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. Vamos ler o versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha aqui, o texto aqui diz que procurai os dons espirituais, principalmente o de profetizar. No versículo de número 3, vai falar o propósito dos dons, o objetivo dos dons, para que ele foi colocado. Mas o que fala, profetiza, falou os homens para edificação, exortação e consolação. Eu ouvi há alguns longos anos que a profecia tem que ter esses três elementos. Uns vão dizer que elas têm que ter distintamente cada uma delas. O que nós precisamos entender aqui, o que profetiza, ele fala para edificação, exortação e consolação. Parece-me que, para entender, que essas manifestações acontecem simultaneamente, tá? Você edifica, exorta e consola. E fazendo isso, a gente vê uma igreja muito mais forte. Porque tem gente que a profecia dele só tem exortação, nunca tem edificação e consolação. Versículo de número 23. Se pois toda a igreja
se congrega num lugar e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. O que eu quero tirar aqui do versículo 23, que eu quero passar para o versículo 26, do capítulo 14 de 1 Coríntios, é o fato da necessidade de alguns dons auxiliares. Então o texto aqui está falando do dom de língua, mas falando que há necessidade do dom de interpretação. E do dom de interpretação, ele vai desencadear o dom da profecia. Então é isso que as Escrituras vai nos dizer. Outra coisa, os dons, ele foi dado para a edificação da igreja, e eu quero aqui lembrar o que diz as Escrituras, que nós somos o corpo de Cristo e cada parte dos membros tem correlação com o corpo de Cristo. Eles são importantes para a obra de Deus. Versículo de número 26 diz assim, para eu ir para Hebreus capítulo 12, que eu quero terminar por lá. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntar? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Essa parte aqui, os tradicionais não olham, nem veem. Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando chega essa parte que tem revelação, tem língua e tem interpretação, os tradicionais pegam essa parte aqui, dão uma rasgada e falam, isso aqui não serve. Aí esse aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui serve, isso aqui não serve. E o que serve? Quando eu falei que a profecia, ela tem que ter edificação, exortação e consolação, e que isso tem que ser feito com amor, com carinho, com respeito, me lembro que, aqui eu até deixei separado, Hebreus capítulo 12, versículo de número 6, que diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, Deus corrige e açoita aquele que ama e que recebe por filho. Então, a gente tem que pensar que tenho que usar os dons, quando tem os dons mais sérios, mais severos, mas ter um comportamento, um entendimento que eu tenho que fazer com amor. Por isso que a gente encontra no texto de Efésios, na parte final, falando sobre o amor. Porque as pessoas estão usando os dons, mas há pessoas com o rosto com ira, parece com raiva, com ódio. E quando os dons têm que ser usados, manifestados com amor. Deus exorta com amor. E nós devemos fazer isso com amor. Então aqui, Efésios capítulo 4, versículo de 1,16. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem correlação com os dons espirituais que estão sendo registrados aqui no capítulo 4 de Efésios, e tem correlação com os dons espirituais que estão registrados no capítulo 12 de Coríntios, que nas partes posteriores vai falar da utilização dos membros. Então, há uma necessidade que o corpo esteja bem ligado e ajustado segundo a operação de cada parte. Cada um tem que saber o objetivo e o propósito que Deus tem na vida dele, e por que levantou e chamou ele como profeta, como um pastor, como pregador, como um doutor, um mestre, um evangelista, na obra do Senhor. E isto tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? O aumento do corpo para edificação em amor. Todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento tem que ser debaixo do amor e da graça de Deus. Porque sem o amor e a graça de Deus,
não tem valor eficaz algum nós termos esses dons. Não tem importância alguma nós termos esses dons. Quero terminar a minha fala aqui usando só uma partezinha que está aqui dentro da lição, lembrando aos senhores que o meu comentário ele está vinculado com a introdução, tema da lição. O tema da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. Então eu estou trabalhando em cima disso, mas de vez em quando a gente dá uma olhada em alguns detalhes da lição. Então eu quero só ler aqui e comentar rápido. Dom é o primeiro tópico e o terceiro subtópico, que tem por título Dom não é sinal de superioridade espiritual. O dom realmente não foi dado para isto, mas há pessoas que acham que são melhores que as outras. O dom, como eu disse a princípio, ele foi dado para nós servirmos as outras pessoas, para nós sermos garçons de outras pessoas, e não sermos servidos por elas como superiores maiorais, como senhores, como déspotas e qualquer outra coisa. Quando eu entender que os dons não são meus e que a autoridade não é minha, eu vou servir a Deus e a igreja, ao corpo de Cristo, muito melhor com os dons que o Senhor tem me dado. Quando eu entender que os dons não me é dado porque eu sou o mais santo da minha igreja, da minha congregação, eu vou servir muito melhor, muito mais eficaz dentro da minha igreja e congregação. Parece-me que há uma confusão quando a gente lê em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 1, quando diz assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. A Bíblia aqui está dizendo procurar com zelo, ou tratar com zelo, se comportar com zelo. E as pessoas acham que porque ele gastou horas e horas e horas e horas a fio, e que então ele ganhou porque ele se dedicou. E eu conheço pessoas que oram pouco, se consagram pouco e têm dons extraordinários. Então o dom é dado para aquilo que é útil. O dom não foi dado por causa do seu esforço, não foi dado por causa da sua capacidade, não foi dado porque você é melhor. Foi dado por causa da necessidade do corpo da igreja. Então sirva melhor o corpo da igreja. Você, como mão, não pode desobedecer a ordem de Deus de cumprir aquilo que Ele manda. E se é para pegar, obedeça e pegue. Se é para olhar, obedeça e olhe. Se é para andar, obedeça e ande. Nós estamos ali para funcionar como engrenagem do corpo, não para fazer aquilo que quer. Imagina, como o texto bíblico diz, se o olho não quiser obedecer a cabeça, os neurônios falam: não vou abrir agora não. E a mão, os neurônios estão mandando mensagem para a mão e a mão não quer obedecer. Os olhos estão vendo uma coisa, quer pegar, mas a mão não quer pegar porque falou que não quer servir aos olhos, porque ela não vai se desfrutar de nada. A boca quer comer, mas precisa da mão, e a mão falou: não vou pegar e não vou levar em sua boca porque eu sou individual. Não. Todo o corpo bem ligado e ajustado serve para o auxílio da obra de Deus. Por isso, reajuste com a tua igreja, reajuste os dons espirituais. Procure usar ele com zelo, com responsabilidade, compromisso com Deus. E não para se mostrar, para ser um artista dentro da casa de Deus, mas para ser um servo, um ministro, sendo usado por Deus para edificar, exortar e consolar. E que tudo isso seja em amor e para a glória do Senhor. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você e pedir a Deus que abençoe a sua aula. Senhor Deus, eu peço que nesta ocasião tua graça, tua misericórdia e teu amor alcance a este professor e essa professora, e que o que ele precisa e ela precisa para poder dar uma aula com orientação do teu Espírito
e seja concedido em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor.